Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Justiça Certa. Eu sou Diego Barbosa e vou estar com você mais nesse novo episódio, né? Com os nossos especialistas que vocês já conhecem, Dr. Queiroz, Dr. Ian, e nós vamos tratar de um assunto muito importante, que olha só, juros. Você sabe o que é o juros de verdade? Você sabe como ele impacta a sua vida de verdade? Você sabe quais são os juros escondidinhos que você e eu também pagamos e a gente nem viu que está pagando ele? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é complexo, mas nós vamos esclarecer todos os pontos para você e eu também sabemos tudo sobre ele, tá ok? Então olha só, não esquece de assistir o episódio anterior. Se você gosta, deixa o seu like aqui para ajudar a gente a entregar para mais pessoas esse conteúdo que com certeza vai ajudar muita gente a sair das dívidas. Então, vamos lá? Roda a vinheta aí. Bom, seja bem-vindo de volta. Então, hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar de juros, tá? Como que ele impacta a nossa vida no nosso dia a dia. E para isso, eu tenho que dar aqui as boas-vindas aos nossos especialistas. Dr. Queiroz, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Justiça Certa. Como é que você está hoje? Está animado? Muito animado. E é um grande prazer estar aqui novamente, certo? Tratar de um tema tão relevante que é esse, que para muitos são ditos temas complexos, né? Mas vamos descomplicar aqui. Estou muito feliz e muito animado. Massa, eu quero desacortinar, né? Trazer luz realmente para esse tema aí. E para isso nós temos o nosso outro especialista, doutor Ian. Como é que você está hoje, meu caro? Tá animado também? Com certeza, mais um episódio aí do Justiça Certa. A gente vai poder estar, como diz o Dr. Queiroz, descomplicando aqui assuntos que são complexos de entendimento, mas que para você que tomou empréstimo ou que você está pensando em tomar empréstimo, possa estar assistindo esse vídeo e entender um pouco mais sobre como funciona essa prática do banco. E quais são abusivos também, né, Diego? Vamos falar muito sobre isso também. Eu já acho que tudo é abusivo, mas vocês vão esclarecer para mim depois isso daí. Vamos lá, lembrando então para você que está assistindo os outros episódios também, deixa seu like para a gente poder impactar mais pessoas, levar a informação para que as outras pessoas também possam aí ajudar elas a saírem das dívidas. Então, compartilha, participe da nossa causa, ajude-nos, com certeza vai te ajudar também. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast, nosso episódio 4, né? E hoje a gente vai falar sobre juros. E aí aqui eu já começo com a nossa primeira pergunta, doutor Queiroz. O que é os juros de verdade? Eu vou complementar. O que é e quais os tipos de juros que existem hoje? Perfeito. Primeiramente, juros é para remunerar capital. Hoje, juros que existe no mundo jurídico e no mundo econômico é para remunerar capital. Nada mais que isso. Entenda, só esclareça capital, né, para o pessoal entender. Capital é dinheiro. Dos outros, né? Capital é dinheiro. Dos outros, né? Porque o nosso, nada. Capital é dinheiro. Tudo que vai sobrepor os juros, que vai ocorrer a incidência dos juros, tem que ser capital. Por exemplo, se você tem serviços, se o objeto é serviço, não cabe a aplicação dos juros, porque juros não incide sobre serviço. Exemplo, parcela de seguro. Você pode jogar juros, sobrepor juros sobre essa parcela? Não, porque aquilo ali não é capital, é serviço. Interessante. Tá? É serviço. Então nós temos juros nominais e juros efetivos. Chamamos taxa nominal e taxa efetiva. O que seria taxa nominal? É o juro que não é composto. É os juros que são a taxa que ela não sobrepõe sobre a outra, ou seja, não capitaliza. Isso chama-se juros nominais, ou seja, taxa nominal. As taxas efetivas são juros compostos, que é um sobre o outro, que dá uma diferença. Você tem uns juros de mensal, um sobre o outro,
se capitalizando, também chama-se juros capitalizados, né? Que se capitaliza, que no mercado é chamado de taxa efetiva. Vamos lá, um exemplo disso, para ver se eu entendi. Financiei um carro, não paguei a parcela dela, pronto, já tem os juros ali, né? Que ele já cobra de imediato tipo de atraso. E aí, paralelo a isso, aí ele vai somando o de atraso por dia. Aí você está falando que tem os juros remuneratórios, que são aquela taxa de juro que você negociou para o empréstimo ou financiamento. Certo. E existe aquela taxa aonde você, no atrasar, em atrasar, que você vai ser comunicado por outra taxa, que aí pode ser, além de multa, há uma taxa também pelo atraso. Então você tem a taxa para o atraso. Então ela é cumulativa. Sim. Aí você também importa a cumulatividade, porque ela incidiu sobre os juros. Mas aí são as taxas multas, denominada multa combinatória, né? Taxas combinatórias. Aquela taxa que ela figura mais como uma penalidade. Entendi. Uma penalidade, né? Que também são juros que são chamados também de compensatórios, né? Que são compensatórios. Compensatório para quem? Para o banco. Né? Com certeza. Para o banco. Não, eu sofri muito já com essa questão de financiamento de veículo e eu achava um absurdo. Você atrasava um dia a parcela e já vinha aquela paulada, né? Que é aquela taxa absurda. Aí se você atrasasse mais 5 dias, já dava quase o valor da parcela. E aí, meu amigo, aí você vira a bolinha de neve. Mas depois a gente vai cair nisso para ver se isso pode, porque eu quero saber se isso pode, né, ser assim e saber se isso é abusivo. Com certeza, sim. Sim, porque é Com abusivo certeza, ou sim sim. porque pode? É porque- Ou assim por dois. É porque você tem a normalidade daquilo que o mercado normalmente define, a lei também a permite. Então vai depender muito do que foi cobrado e como está sendo cobrado. Se você acumula juros sobre juros, mais, vamos dizer, a multa, isso é ilegal. Interessante. Você somar isso é ilegal. Já partindo para esse ponto, porque assim, as coisas vão acontecendo, eu já vou lembrando e já vou colocando. Então, quando a gente fala de fazer uma revisão de um financiamento e encontra isso, é possível então haver um questionamento. Sim, sim. E hoje na maioria dos contratos, né? Porque você tem hoje, a maioria dos contratos são de adesão. Então os bancos têm a prática de fazer isso, a grande maioria dos bancos, vamos dizer assim, fazem isso. Agora, como você vai demonstrar isso, como você vai fazer isso, você tem que buscar um especialista para verificar se o banco está cobrando, tá a prática dele nesse sentido. Quase sempre, muitos poucos vão ao juízo para buscar isso. Muito pouco. E aí o banco mantém, porque os nossos órgãos de defesa do consumidor não atuam de forma eficaz, que é o PROCONs da vida, né? Sim. Eles não atuam o banco, as multas são irrisórias, quase não atendem a finalidade que é mudar o comportamento do banco. Então os órgãos de controle não atuam, o Ministério Público não atua, os PROCONs não atuam, então os bancos deitam e rolam. Para piorar, quando tem casos de indenização, se paga muito pouco, o que acaba sendo incentivo para o fornecedor de serviço continuar com a prática dele. Que, evidentemente, causa um transtorno para todo mundo que quer uma mudança do comportamento do banco ou do fornecedor de serviço. O lucro é maior, né? Exatamente. O lucro é incentiva maior. a prática. Sim. Não se eu pratico isso, eu tenho um lucro exorbitante, que é exorbitante, e aí eu tenho uma ação indenizatória que é irrisória, continuo fazendo. Exatamente. É duro, é duro, é duro. Você tem uns juros que é um dos juros mais abusivos que se tem. Os juros mais abusivos que se tem. Que é um juros que se cobra quando você ultrapassa seu cheque especial, por exemplo. Sim, sim. Você usou o seu cheque especial além daquele valor. Aquela outra parte chega a juros. Tem banco que cobra 18%, 17%, 16%. Só porque você estourou. Só aquela parte que você estourou o seu cheque especial. Sem falar que o cheque especial já é alto. Já é alto. Agora imagina esse outro que é maior ainda, né? Uma pergunta, vamos lá. Eles são chamados adiantamento a depositante.
São chamados juros de adiantamento depositante. Pode colocar mais um nas espécies que eu te disse. São chamados juros de adiantamento depositante. Não é só no cheque especial, mas vamos colocar que você hoje não tem muito essa prática, mas acontece um cheque. Você depositou um cheque na conta. Sim. Certo? E você sacou sobre aquele cheque. O gerente lá vai e concede para você um cheque de 10 mil reais. Você vai lá e saca antes do cheque se compensar. Sim. Tá? Vamos falar que é um cheque de compensação nacional. Entendi. Certo? Aí você foi autorizado, você pagou. E o cheque foi devolvido. Ou o cheque foi devolvido, ou você também, o cheque vai ser compensado, mas você pegou em dinheiro. É chamado de adiantamento a depositante. Entendi. Mas uma pergunta. Vamos lá. A gente tem, vamos imaginar que eu tenho lá um cheque especial. Vamos botar um valor, 10 mil reais. E eu gastei 10.100. Ele não seria obrigado a parar nos 10 mil? Porque eu entendo, na minha visão de leigo, que é o seguinte. É como se o banco estivesse emprestando dinheiro para pagar o juro deles. Repete, por gentileza. Eu tenho 10 mil de limite, né, do cheque especial. E aí eu, fiz uma compra e gastei 10.100. E ele aceitou, passou. Só que ele cobra os juros lá desses 100 reais que passou a mais. Que é o adiantamento a depositante. Eles Isso. cobram juros a mais. Exato. Mas ele não tinha que negar? Porque assim, esses 100 reais é como se ele estivesse falando assim, ó, eu tô fazendo esse adiantamento para você já me pagar os juros, porque eu já tô pagando o cheque especial. Mas o banco pode devolver. O banco pode, por exemplo, se você te negar você receber a mais que os 10 mil, ou te devolver seu cheque a 10 mil. Ele pode devolver o cheque. Mas ele não pratica isso não, né? Ele costuma... Não, alguns bancos sim, em razão do próprio cliente. Se ele vê que o cliente ele coloca em risco, certo? E não poder pagar o valor, ele devolve ou não aceita. Entendi. Mas se ele não vê, ele deixa. Que você é um cliente que vai cobrir sua conta, né? Isso muito é da relação entre o cliente e o banco. Você vai lá, seu cheque especial é 10 mil, mas você deu um cheque de 15 mil. Sim. Certo? O gerente muitas vezes ele vai pagar teu cheque porque sabe que você vai vir e vai cobrir tua conta. Entendeu? Né? E aí você vai pagar juros de adiantamento depositante sobre aqueles 5 mil, que não vai ser aquela taxa do cheque especial. Vai ser uma taxa muito maior, talvez o dobro do cheque especial. Incrível, né? Até dá uma gastura em mim aqui, ó. E isso também é indevido. Então cabe revisão. Cabe revisão. E é indevido. Aí já me leva para a próxima. A gente já está falando dos tipos, alguns tipos, né? Então, se puder fazer só uma revisão, quais são os tipos, então, que a gente falou até agora, dos nossos Então nós tipos estamos falando de juros. de juros. Juros nominais, que é a taxa nominal, juros compostos, que são as taxas efetivas, juros de adiantamento depositante, juros remuneratórios, que é esse que te falei, e juros moratórios, né? Que são juros pelos atrasos. Isso é juros, fora as taxas, né? E os encargos. Temos São taxas. chamados encargos também, né? Encargos disso, encargos daquilo, né? Aí você tem que analisar quais são os indevidos, quais são... Porque cada banco, ele cria uma nomenclatura para colocar no seu extrato bancário, né? Ou no seu contrato. Mas tudo isso gira da seguinte forma. Juros compostos para aplicação de determinadas operações financeiras, juros nominais, pouco eles tratados, pouco eles desenvolvidos, tá certo? Os juros nominais, por exemplo, você vai fazer uma aplicação, ele te apresenta os juros nominais, mas a taxa, pode te dizer que com a taxa efetiva. Ele vai te dizer também, ó, esse é o juro nominal, para a taxa do banco seria 20%, ele vai falar, olha, os juros é 12% ao ano, 13% ao ano, que ele representa nominalmente 0,95, 0,96, 0,99. Mas a taxa efetiva dele é 12% ao ano. Entendi. Isso quando também o banco ele não esconde os juros como despesas, que evidentemente é uma falha ao dever da informação. A gente vê isso, por exemplo, citando nomes, como você falou aqui antes de iniciar a gravação, de Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz isso. Mas ele coloca como despesa de seguro, que é uma contradição enorme. Porque no caso do consignado, a gente sempre bate na tecla no judiciário que é incrivelmente absurdo como você pode cobrar juros sobre o seguro prestamista.
Porque tem um valor financiado, tem um valor da operação, são os denominadores que o Banco do Brasil vai colocando, né, que compõem a operação, e o valor final financiado, que compõe o valor que você pediu, e coloca o IOF e coloca o seguro prestamista. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, ele cobra juros sobre o seguro, que, como o Dr. Carlos colocou no início aqui da nossa gravação, é uma abusividade sem tamanho, porque ele está cobrando juros que servem para remunerar o capital para cobrar sobre uma prestação de serviço que é um seguro, que tecnicamente serviria para segurar a operação. Só que a questão é, se o servidor público, aqui no caso, o contra-cheque dele assegura uma certeza de pagamento, porque o banco tem a parte de colocar um seguro sobre essa operação e cobrar juros sobre ela, o que aumenta significativamente também o valor da operação. Vamos aproveitar isso aqui e fazer uma utilidade pública aqui agora. Utilidade pública. O doutor Ian muito bem colocou a questão do seguro. Mas nós temos uma questão de utilidade pública muito séria para colocar. E nós temos um caso nesse sentido. Hoje o banco está cobrando na cabeça o seguro, ou seja, à vista. No troco, ou na renovação, ou lá ele cobra à vista o seguro. A operação é para 72 meses, ou 92, 96 meses, ou 60 meses. Ele cobra o seguro ali. É errado, não é devido, certo? É abusividade, é operação casada, mas cobrou. Cobrou o seguro à vista. E vai pagar as prestações, né? Vai cobrar lá a prestação também, o seguro sobre essa parcela. Mas o cidadão, o devedor, o servidor público, vem a falecer. Vem a falecer. Ele estava lá com a conta dele no Banco do Brasil, na Caixa, ou no BRB, e ele fez o seguinte, já não aguentava mais, tirou a conta dele do Banco do Brasil e levou para a Caixa Econômica. Certo? Porque ele tinha um CDC que debitava na conta dele, né? Fez uma operação também, aquela operação do troco, né? Com o CDC, e lá ele falou assim, eu não dou conta mais pagar, e o Banco do Brasil, Banco Brasil, Caixa, tantos outros bancos, ele não faz acordo se você está adimplente. Ele só faz um acordo com você se você ficar inadimplente, mas está tirando seu contra-cheque, está entrando na sua conta, ele nunca vai fazer um acordo com você em que não seja melhor para ele. Então, venha falecer. A família vai entrar com inventário, vai com aquilo tudo mais. O que vai acontecer? O banco vai executar, vai continuar executando, buscando esse valor. Acontece que existe aquele seguro que ele fez, que foi pago à vista. O seguro é pelo tempo todo. A operação dele, mesmo que seja ajuizada, está liquidada. Deve a seguradora do banco pagar a indenização. E não estão fazendo isso. Nós temos um caso concreto em que o banco, ainda em vida, executou a servidora, em que a operação tinha sido realizada o quê? O seguro e na cabeça, à vista. E não está fazendo isso. Ele devia já imediatamente. Evidentemente, os advogados que foram fazer o inventário desconhecem isso. Não sabem disso. Entendi. Pelo desconhecimento. Por isso é utilidade pública. Observar se foi pago à vista o seguro. Se faleceu, mesmo estando em atraso, mesmo não pagou a dívida, verifique porque esse seguro tem que ser indenizado, ou seja, tem que ser recebido pela família. Entendi, mas aí só aproveitando, e se fosse pagar os juros parcelados? Pagar os juros ou o seguro? Desculpa, o seguro. Vamos lá. Contratei o pagamento do seguro parcelado. Aí veio a falecer. Aí você não estaria garantido. Porque não contemplou o seguro todo? Porque se você não pagou o seguro. Aí se você está pagando parcelado o seguro e você não paga o seguro, você deixou dar 3 parcelas, 2 parcelas de atraso do seguro. Se você vier a falecer, sofrer vinha a óbito nesse período, aí não haveria o quê? Mas pagamento. mesmo estando em dia? Não, em dia não. Se você está em dia, tem que pagar. Não. Aí o banco tem que pagar. A seguradora. Não o banco, a seguradora. A seguradora, entendi. É porque assim, é só para entender justamente isso, né? Eu estou lá, contratei um empréstimo, e nesse empréstimo tinha o seguro, e no seguro eu estou pagando parcelado.
Mas aí tu sofreu Veio um a falecer, acidente ou sofreu um acidente. tem que se buscar isso. E vou dizer mais, banco não vai falar para você, vem aqui, tem um segurinho para você receber. Não vai, Não vai fazer isso. Vem aqui que tem um segurinho para você ver, que você fez um seguro e veio falecer, vem cá, família, que aqui tem um seguro, não vai fazer isso. Mas isso não é crime? Não. Que a seguradora ela não tem a obrigação de informar, Não, ela primeiro tem que ser informada que houve falecimento. mas um obituário não. Não, ela não vai realiza olhar, isso? ela não vai oficializar assim. Ela precisa ser acionada? Precisa ser acionada, ela precisa ser instada a pagar em razão do óbito. Por isso, os familiares, Nossa. quando tem que se fazer o inventário, observar, levantar se houve operações bancárias, o inventariante levantar se houve operações, se foi pago, constituir um advogado que tem capacidade para isso, para fazer o levantamento, porque muitas pessoas podem estar falecendo e ter os recursos para pagar os seus débitos, as dívidas que ele constituiu. Não, eu fico imaginando, porque não é uma coisa comum eu falar assim, ó, eu peguei um dinheiro lá e eu tenho um seguro, viu? Não é uma coisa que a gente traz para a família. Não fala. É uma coisa tão comum que, lógico, não espero que vai falecer, mas assim, tá ali. Ocorre muito da família falar, Deus, meu Deus, agora ele faleceu, estava devendo tanta coisa, começa a querer correr, não quer nem fazer o inventário. Porque com medo de tanta dívida sobrar para a família. Exato. E na verdade tem que se buscar ele fazer o levantamento se nas operações com os bancos que ele fez, se não tinha lá incluído o seguro. Aí se a gente acionar o banco, ele tem que informar se havia ou não. Sim. O banco é obrigado a informar. Seria o caso de pedir uma exibição de documentos, né, incidentalmente. Aí o banco tem que fornecer. Isso judicialmente. Primeiro entendi. se faz administrativamente, vai lá sabendo o inventariante, né? Ele tem essa prerrogativa de falar em nome do espólio, do decujus, né? E aí ele pode fazer isso. Mas utilidade pública, estou dando essa informação para você, porque ocorreu aqui e por desconhecimento de advogados, desconhecimento de herdeiros, tá certo? Estão cometendo, deixando adimplir uma obrigação bancária por conta que tinha um seguro, mesmo que esse seguro tenha sido ilegal, a sua cobrança. Nós temos E, isso. consequentemente, o banco ganhando bastante em cima disso. Porque se morreu, o seguro deveria amparar toda a operação e o banco está ganhando em cima disso. Por isso tem que ter um preparo adequado. pra poder discutir É aquela com história os de filhos. novo, né? Que a gente cai. Não compensa ainda ofertar o serviço, mesmo que ilegal, porque a indenização, Exato. no caso, E chama a atenção cobertura do também. seguro ainda é pouca perto. Tem a cobertura por morte e tem a cobertura por invalidez. E tem a cobertura por acidente. Morte acidental ou acidente que gerou uma invalidez. Ou ainda tem até para custeio dos curativos, etc. Que E geralmente custeio tem. também de falecimento, você tem aquele custeio para O trânsito fúnebre. Exatamente. Os Mas agora, tudo. pegando um pouco... Isso realmente não fica explícito, não. Exato. É. Mas você não vai ficar falando para sua família. Você estava correndo para cobrir um dinheiro para pagar a escola do filho, ou pagar uma cirurgia que sua mãe fez, seu pai fez, seu irmão fez, ou um tratamento de câncer, certo? Que você fez, e você acabou usando o cheque especial, ou usando o consignado, submetendo, fazer aquele seguro para obter aquilo, você não vai falar para a família. Você muitas vezes vai resolver o problema. Você chegou lá e resolveu o problema. Mas o familiar, quando ele vai, é muito difícil isso, porque a pessoa não está preparada para o falecimento ou para aquela situação grave que ocorreu. E aí está despreparado ou contrata um advogado mais despreparado ainda, né? E aí tudo pode se perder que o banco, e isso prescreve, inclusive, para se fazer buscar esses valores. Isso prescreve. Então, por isso o banco fica caladinho, a seguradora fica caladinha. Precisa você buscar esse dinheiro. Eu tô chocado, né? Vocês devem ter percebido aí, porque são muitas coisas realmente que a gente não tem, né? Por isso que eu utilizei a conhecimento. utilidade pública. Né? Porque isso serve para todas as pessoas, independentemente se está devendo, quais as circunstâncias.
tem que observar isso. O doutor Ian levantou essa bandeira. Eu já aproveitei e lembrei aqui agora de um fato que aconteceu no escritório, de os advogados não se atentarem que o cliente tinha sido, na época, constituiu um seguro e foi pago na cabeça, à vista. Certo? E eles acabaram fazendo um acordo com o banco e não observou que tem um seguro que cobria a operação, mesmo ela tendo sido indevida. Mudando agora um pouco o gancho, a gente falou um pouco sobre os juros que é cobrado sobre o seguro prestamista, que é indevido. Então, adicionar um detalhe, quando o Dr. Cross falou que é ilegal o seguro prestamista, é até pacificado, porque tem um tema repetitivo, 972, que ele fala que é ilícito você condicionar a uma venda, uma prestação de serviço, em detrimento de outro. Ou seja, a venda casada, ela tem esse óbice legal. Então, o seguro prestamista pessoa não poderia. Mas o argumento do banco é o seguinte: mas eu não compeli você. Eu não compeli o servidor a assinar. Mas a questão é a seguinte: chega o gerente e fala, olha, mas eu tenho duas opções aqui. Eu tenho a taxa de juros sem o seguro prestamista e uma taxa de juros com o seguro prestamista. Então, o cidadão está necessitado do dinheiro, seja qual for a finalidade, seja para pagar algo superveniente que aconteceu, ou seja qual for o motivo, cada um tem a sua história, ele acaba aderindo e ele acaba se submetendo a aderir ao seguro prestamista. Só esse último detalhe. Mas a questão é o seguinte: a gente ouve muito nos nossos debates com magistrados e desembargadores que o banco tem custo operacional. Então, puxar agora a bola para o Dr. Queiroz, fazer uma pergunta só para o nosso ouvinte saber, o doutor vai responder. Quais são os principais elementos para a formação de uma taxa de juros? E, naturalmente, vai ser formada uma taxa, né, doutor? E o que seria um spread bancário razoável e o que seria um spread bancário abusivo? E puxando esse gancho para dentro do consignado, para depois a gente falar também sobre as diversas fontes de captação para o consignado e deixar tudo isso mais fácil de entendimento para o servidor que toma esse tipo de crédito. É muito fácil e é muito facilitado hoje em dia. Então, doutor, quais seriam os principais elementos, quais seriam as principais fontes de captação para formar uma taxa de juros? O que seria razoável, o que seria, vamos dizer assim, modesto e o que seria abusivo? Vamos lá. Vamos falar primeiro da composição da taxa de juros. A taxa de juros ela é composta, primeiro, com custo de captação, custo de operação do banco, custo operacional do banco, o risco de inadimplência. O risco de inadimplência tem que ser levado em consideração numa taxa que o banco está compondo, certo? E o spread bancário. O spread bancário é nada mais nada menos que o lucro do banco. Entendi. Perfeito, que é o lucro do banco. Vamos falar sobre captação. O banco, ele capta seu dinheiro, ele empresta dinheiro do próprio banco, ele empresta dinheiro de terceiro. Ele vai captar esse dinheiro no CDB, no RDB, numa letra de câmbio. As aplicações normais de mercado. Algumas aplicações como poupança têm a destinação certa para aquela destinação do saldo da conta poupança que ele vai utilizar, do depósito à vista e dos depósitos a prazo. Essas são as fontes principais que o banco utiliza para captar seus recursos. Nós temos, em relação ao consignado, duas novas fontes, certo? Duas novas fontes. Uma já no governo Bolsonaro, certo? Que é em relação que o Conselho Monetário Nacional autorizou os bancos a captarem esses valores quando da arrecadação do INSS, que é custo zero. E temos outra arrecadação, a captação que o banco faz, que agora já no governo do governo Lula, o Lula por decreto autorizou que os bancos possam utilizar o Fundo de Garantia do Trabalhador. E o Fundo de Garantia tem a remuneração dele já definida, que está em torno de 5,30, 5,40 ao ano. Então, um é taxa zero, o outro é 5 por alguma coisa, 5% ao ano. Então, essa é a composição. Aí nós vamos falar,
Isso nós falamos da captação. Agora, o custo operacional do banco. Quanto que é o custo operacional do banco nessas operações, grande maioria, do consignado? Quase zero. 0,0 alguma coisa, porque a grande maioria são feitas digitalmente. Não antigamente assinava aquele contrato, fazia toda. Ele assina digitalmente, até no celular ele faz, no computador. Vai na agência, está ali já rapidinho. Então o custo é ínfimo, certo? Inadimplência. Índice de inadimplência. O índice de inadimplência para o consignado é quase zero, porque é do trabalhador, do servidor público, já vai no contra-cheque. Já está garantido, nem por onde fugir. Na conta salário, não tem por onde fugir. Então, praticamente zero. Então, não teria por que fazer com que as taxas fossem mais elevadas. E você tem outra questão que todo mundo está falando, é que o imposto, o IOF, que é imposto de operação, quem paga é o próprio tomador. Sim. Primeiro, o banco não paga. Já está embutido na operação. Está embutido na operação e quem paga é o tomador, certo? Agora nós temos uma questão muito clara que alguns bancos estão tendo um malho, né, de vendedor, né? O banco tem o banco tem de pagar imposto muito alto. Ora, o banco tem que pagar imposto, a empresa não paga imposto, todas as empresas pagam impostos. Seja contribuição social sobre o lucro, seja PIS, seja COFINS, imposto de renda. Todas as empresas pagam. E nós também, trabalhadores, né? Sim. Nós não pagamos imposto de renda? Alto. Altíssimo. Então quer dizer que o banco não paga? Quer dizer que o banco, antigamente, o banco não pagava imposto nenhum? O banco era isento de pagar imposto? O banco sempre pagou o imposto dele, dos lucros dele, e sempre vai continuar pagando. Há diferenças em empresas. Há diferença. O banco, isso é dele. Ele tem que pagar. Agora, aonde é que o banco, ele recompõe todas suas despesas, recompõe esses impostos? No spread. Então, quando ele coloca o spread, é o lucro dele. Então, quando ele vai dar o spread, ele já colocou ali, embutiu quanto será o imposto que ele vai fazer pelo lucro. Como o empresário faz para quando vai dar o preço a um produto. No fim, nós pagamos. Todos o consumidor paga. Mas é igual ao empresário, não faz diferença nenhuma. Então não é isso, o banco tem o custo de imposto, por isso que aumentou as taxas. Mentira. Mentira. Antes ele não tinha imposto nenhum, então ele não aumentava a taxa. Agora, de repente, vê esse jogo de palavras em cima do consumidor? Não. E o spread, para responder? Normalmente, mundialmente, o spread bancário razoável para em termos de lucro dos bancos é 2% ao ano. 2% ao ano. Irrisório que, né, se fosse colocar no Brasil, impossível. Melhor. 2%. Não é impossível. Os bancos praticam isso entre eles. Porque, ao contrário de muitas pessoas pensam que as taxas de juros praticadas pelos bancos são formadas pela Selic. Mentira. Mentira. Ilusão. Não é pela Selic. Pelo CDI. É pela média do CDI, que é o over diário do banco. É o CDI. É as operações interbancárias entre os próprios bancos que definem o custo de captação dele e os juros que ele vai cobrar com base nessa taxa para aplicar em cima dos tomadores. Então o CDI, vê se algum banco pratica um spread bancário no CDI, no mercado interbancário, de 2%. Não fazem isso. É 0,5, 0,7 ao ano. Entre eles. E entre o consumidor? É quanto? É 20%. 20% não. 30%, 40%, dependendo da operação. E quanto que nós temos no consignado? Quanto que nós temos no consignado? Se ele tem a fonte de captação dele na arrecadação do INSS, é zero. Então vamos colocar aí que ele vai entrar de 0,2 com o custo tudo que ele tenha, certo? De seguro, de despesa, 0,2. Então quanto que ele vai colocar uma taxa de 1%, 1,5%?
Olha quanto foi o spread que ele recebeu. Então vai significar quase 20%, 20% spread anual, 18 anuais, enquanto que o máximo é 2%. Para fomentar aqui, doutor, que o senhor está colocando, que eu acho que é importante adicionar aqui um detalhe, que é o seguinte. Nos nossos despachos, no PJDFT, que estamos em Brasília, a gente sempre ouve, e não só do magistrado, do desembargador, mas também nas próprias decisões judiciais, aquele famigerado entendimento de que juros de 1% ao mês por si só não significa nenhuma abusividade, certo? Então, doutor Queiroz tem muito mais propriedade para falar. Tem que ficar claro aqui que existe um diálogo, né, doutor, sobre aspectos financeiros com o judiciário. A gente ouve também que o judiciário é o seguinte: mas o judiciário não pode ser intervencionista, não pode alterar o lucro do banco, como já falamos aqui em outras gravações. Então, doutor, como a gente pode derrubar esse entendimento de que juros de 1% a mais ao mês não é abusivo? E como a gente pode estar demonstrando isso para o magistrado, para o desembargador, para os analistas, para os técnicos, algo que é complexo, mas que a gente está buscando tentar desmistificar isso, porque hoje é um tabu. A gente vai falar de juros, é um tabu. Não, o banco cobrou, tá certo. Então, como é que a gente consegue, por meio dessa questão da análise do custo de captação, como o custo de captação tem que ser incutido nessa análise? Porque, detalhe, o próprio STJ, depois a gente vai colocar em algum momento, né, Diego, seja nas inscrições, que tem precedentes do STJ que fala que o custo de captação ele tem que ser analisado como uma das abusividades da prática do banco. Então, Dodô, como a gente pode estar demonstrando, sensibilizando, melhor dizendo, o magistrado, o desembargador e depois o ministro que só para o STJ, né? Não vai ficar assim no tribunal. Então, como que o juros de 1% a mais ou menos não é abusivo, levando em consideração também a taxa média de mercado. Perfeito. Porque a taxa média de mercado é uma manobra também dos bancos para dizer que está tudo certo. Né, doutor? Se eles colocaram tudo isso entre eles, está tudo certo. E isso é uma falácia. Não é, doutor? Perfeito. Vou responder para você da seguinte forma, doutor Ian. Está corretíssima a sua indagação dessa dificuldade. Mas há necessidade, Diego, de nós lembrarmos aqui num passado bem próximo, quando nós tínhamos na Constituição Federal, no artigo 192, parágrafo 3º, onde definia claramente, gramaticalmente, os juros que seriam o limite máximo de 12% ao ano. Algumas pessoas diziam, precisa regulamentar o que a própria lei não estava dizendo. Estava lá claro, gramaticalmente. Sim. Certo? Mas o que aconteceu? Foi para regulamentar. O Lula, quando ganhou no primeiro mandato, na campanha dele, né? O Lula até falava, vai me contratar como propagandista dele, né? Ele prometeu, ele lutou na sua campanha para dizer que os juros eram abusivos e reduzir os juros, para que fosse aplicada a Constituição Federal, que era 12%, que se praticava 100 e pouco, 200 e pouco, 300% ao ano. E o que aconteceu? Ele assumiu, certo? Ele assumiu a presidência em 2003, porém, a emenda constitucional número 40, em 2003, fez sabe o quê? Acabar com o limitador de 12%. Ou seja, ao invés de nós termos pelo menos uma discussão se o juro era 12%, limitava ou não, no governo do Lula, a emenda 40 simplesmente estipou os 12%. E aí, doutor Ian, muitos magistrados dizem também, porque houve decisões no STJ, né, que teria sido liberado para cobrança dos juros, porque já não tem mais limitador. Então já está liberado a isso. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Os juros de 1% ao mês significa 12% ao ano. Mas 12% ao ano significa dizer o quê? Como que eu vou saber se esses juros ele é adequado, se não é adequado, né? Porque já também diz que os juros legais é 1%. Mas os juros legais, quando você contratualmente não definiu os juros, seja remuneratórios ou seja compensatórios, é 1%, juros legais.
A instituição financeira, ela trabalha com outro limitador. Qual é? Ela tem a liberdade de formar a sua taxa de acordo com os custos dela. De acordo com o custo dela. Já porque ela é do sistema financeiro nacional, faz parte, e nós comuns, empresas comuns, não faz parte. Então tem que se limitar nas operações de contrato, empréstimo entre amigos, tal, a limitar a 1% ao ano, 1% ao mês, que dá o 12% ao ano. O que acontece aí? Acontece para você saber se o banco, esse 1% que esse banco está cobrando é abusivo, você tem que observar quanto que ele captou esse dinheiro. E aí cai naquele cálculo que você... Porque vai ser o lucro, se o lucro dele é abusivo. Se o lucro dele é abusivo. Então, se ele captou a taxa de 0%, esse 1% significa o quê? 1000%. 1000%. 1000% é abusivo o lucro? Demais. É demais. Né? Mas se ele captou a 0,5, 0,7, 0,8, já não é abusivo. Sim. Então, por isso, tem que observar o quê? A composição, a principal questão da composição da taxa. Se ela é... Vamos colocar que ele captou isso no CDB. Ele está aplicando, está pagando 110% do CDI. Olha aí, ó. Muita televisão diz isso, ó. 105% do CDI, 110% do CDI. O que é? É a taxa do CDI mais 10%, mais 5% sobre ela, né? Anual. Se ele captou aí, vamos colocar a taxa de 10% ao ano, 10% ao ano, ele captou quase 1%. Perfeito? Sim. Então, se ele fazer 1,5, 1,4, 1,3, não seria tão abusiva. Porque estaria cobrindo os custos e tendo o seu spread. Que o spread, você tem um spread, uma taxa nominal, certo? De 2%, um spread, você teria uma taxa 0,17 ao mês. Então, 0,20, 0,25, 0,14, 0,10 seria o spread mensal que o banco estaria cobrando, recebendo. Ele pratica isso? Não. Agora vamos dizer o seguinte: todas as empresas que são concessionária pública de serviços públicos, elas são obrigadas a seguirem certos limites da sua operação, de seu lucro. Exemplo: plano de saúde, para aumentar o plano de saúde. Escolas, as empresas de transporte público, Combustível também. as distribuidoras e os postos de combustíveis. O que mais? Farmácia também. Não, farmácia não. Aí dependendo de determinados produtos, né? Mas tudo aquilo que é tarifário, tem a tarifa, Os commodities. que é concessionária de a empresa que precisa de autorização pública para funcionar, elas têm regramento. Se você aumenta a escola demais, vai ao Ministério Público saber. Traz a planilha para saber qual o custo. Se o posto de gasolina, mesma coisa. Se tem uma distribuidora, mesma coisa. Então, a Petrobras não é cobrada quando ela vai subir? Sim. Cobrada? Como que pode subir desse jeito? E por que o banco não é? Por que o banco está praticando do jeito que ele quer? E é uma entidade, é uma instituição que é de interesse público. Faz parte do sistema financeiro e mais, extremamente relevante Aqui tem maior impacto para a na economia, para destruir a economia, para melhorar a economia. Os bancos são extremamente importantes e são autorizados de lei para operar. Precisa do Estado para ele ter autorização. Então, e por que não fazer isso? Porque estão acreditando, sabe o quê, doutor Ian? Nessa questão de intervenção. O judiciário fazer intervenção, o judiciário é regulador. O judiciário regula o direito. O judiciário regula o abuso. O judiciário ele vai intervir para evitar o abuso. Então, se um magistrado pensa assim, ele tem que melhorar o seu pensamento, ele tem que melhorar a sua compreensão, ele tem que estudar mais, ele tem que ler mais sobre a matéria. A grande verdade é que o magistrado
ele não é obrigado a ser um entendedor de economia, ser um entendedor de contabilidade. Mas ele deve compreender isso. Tá? Fazer justiça, aplicar a lei, não é ser intervencionista, porque ele não é o ministro do Estado, o ministro da Fazenda ou o presidente da República para fazer intervenção. Ele é um juiz para, no caso concreto, no contrato, analisar se está tendo abusividade nos termos do princípio da lei. No princípio da lei. Porque quando a lei diz algo que é injusta ou não faz justiça, aplique-se a justiça. Aplique-se não o direito, mas a justiça. E o magistrado não estão insensíveis nessa matéria, alegando que é complexa demais. Ela não é complexa. Nós estamos tentando aqui desvendar isso. É muito simples. É só observar quanto que o banco ele tem em seu custo e aí saber se nesse custo que ele aplicou, num caso concreto, naquele contrato, certo? Porque nós temos operações bancárias que os custos do banco, o spread do banco é baixíssimo. Principalmente nas operações de fomento. São pequenos o spread bancário, que é a operação de fomento, de investimentos em estrutura. Então tem um spread menor. Agora, os spreads maiores são feitos por quê? Nas operações individuais, de CDC, de cheque especial. Mas quanto que esse empréstimo? Quanto que esse spread? E aí nós temos um outro viés que você falou, doutor Ian, em relação à taxa média. A taxa média de mercado, ela é produzida, ela não é definida. Ela está estampada num programa que você... Num programa não. Você entra no Banco Central, vai lá ver as taxas, os bancos informam as taxas e ali é feita uma média. Aparece uma média que os bancos estão negociando. Agora, se você for para essa média, você tem que levar em consideração como é composta essa média. É a média para os bancos oligopólios? Exatamente. Tem que... A maioria dos bancos que comandam o mercado, porque são pequenos, é o oligopólio. Ele vai fazer a taxa que ele quer, a média que ele quer. Ele vai fazer a média que ele quer. Sem regulação, praticamente. Ele faz a média que ele quer, certo? Quem estiver fora, ele vai lá e engole. Ele faz a média que ele quer. Então, essa questão também da média é uma alternativa que alguns juízes, visando a evitar o maior abuso ainda de algumas instituições financeiras, buscou, poxa, a taxa média da operação é 2%, você aplicou 5%, aplicou 6%, então aquele abuso ele tenta diminuir, mas aquele próprio 2% já era abusivo, mas ele tenta minimizar isso, para que possa diminuir o abuso dos bancos. Mas agora nós estamos trazendo à luz, a lume, para que os magistrados analisem o quê? O custo da operação do banco. E antigamente, concordo que antigamente era mais difícil você saber o custo do banco. Para você obter o custo do banco. Mais velado. Era mais fechar. Hoje não. Você tem nos computadores, você tem internet, você tem essas informações, você tem facilidade para você acessar o balanço do banco. Você acessa o balanço do banco, você acessa as leis do Sistema Financeiro Nacional, produzidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então você tem acesso a isso. E se você tem acesso, você sabe quanto que o banco está tendo um custo de cada operação. E os multos, chamados multos, né? Cada multa, nós temos quase 60 multos que os bancos operam. Cada multo desse tem uma fonte de captação. E aí, você sabendo a fonte de captação para cada um desses, você pode obter a informação de quanto se o banco teve lucro abusivo ou não. Agora, imagina isso. O bom senso tem que sempre prevalecer. O bom senso. Se o Estado, a União, ela própria quis ajudar o servidor, aquele tomador, certo, não consignado, porque fica muitos anos sem ter aumentos, Sim. Perfeito? E o Estado e a União sem condições de proporcionar esse aumento, mesmo para recuperar a inflação do período, então criou-se um instrumento para que você possa tomar um dinheiro emprestado para repor aquela situação sua
mas pagar uma taxa menor. O banqueiro fala assim: olha, eu não tenho condições de dar uma taxa muito boa porque eu preciso de uma captação de um valor menor. E o governo deu as condições para o banco, que é tanto na arrecadação do INSS e tanto no fundo do FGTS. Só que o banqueiro não repassou isso para o servidor. Disso também. Isso se tornou um lucro muito maior do que as outras operações. Porque as outras operações ele tem risco. Essa operação não tem risco nenhum. E ele aumentou e muito o percentual de rentabilidade. Nós temos que observar o quê? A rentabilização de uma operação. Você acha que, por exemplo, uma empresa que trabalha com alimentos, ela tem ganhos de 200% de lucro? 150%, 300% de lucro? Não tem. A empresa que vende carne tem 100%, 200% de lucro. A empresa que vende, olha, veículo de luxo. Veículo de luxo é o quê? É taxado. Sim. Não é isso? Não é taxado? Ele ganha 100% de lucro? 200% de lucro? 1000% de lucro? Não, não ganha. Nem a Vivo, nem a Oi, nem a Claro, eles têm essa lucratividade, né? Então, por que os bancos têm que ter essa lucratividade nas operações de centenas de lucros, 200, 300, 1.000, 1.500% de lucro, 3.000% de lucro? Uma lucratividade sem freio, né? E é assim, doutor Ian, espero que, se eu não respondi adequadamente, você pode pedir para que eu possa, porque a pergunta foi bastante extensa, mas eu espero ter respondido. Sim, provocativa, bastante provocativa. Complementando aqui, quando o doutor fala da taxa média, colocando aqui, vamos dizer assim, concretamente o que a gente vê, para alguns magistrados, seria o seguinte: a taxa média de mercado que é evidentemente abusiva. Vamos supor que a taxa média de mercado do consignado é 1,5%. Vamos colocar esse parâmetro, 1,5%. Mas chega uma pessoa e quer discutir a taxa de juros do consignado, que, por exemplo, está 20% ao mês. 20% ao mês. Então, ele vai lá, o magistrado entra no site do Bacen e vê que a taxa média é de 1,5%. Está 20%, então ele vai alterar. Que é algo que salta aos olhos. E, evidentemente, nesse caso, salta aos olhos em que pese seja, né, não se vê, mas algo que salta aos olhos é o que o magistrado vai falar: não, opa, beleza, aqui tem que revisar. Mas a questão é o seguinte, e devolvendo aqui para o doutor Queiroz, em que pese, como foi colocado, o magistrado ele não é obrigado a saber de aspectos financeiros, contabilidade e tudo mais, mas ele também tem que o que chama até de amicus curiae, né, do processo civil. Ou seja, se uma determinada matéria ele não sabe ou ele não tem propriedade para falar sobre, tem que vir elementos para ser adicionado aos autos para que isso seja evidenciado no direito. Então agora a gente vai falar um pouco da perícia. Exato. Né? Então, o doutor vai explorar mais esse aspecto. Como a perícia contábil ela vai evidenciar a abusividade de uma taxa de juros. E reprisando novamente, a taxa média de mercado não pode ser considerada como um critério objetivo se aquela taxa naquele contrato foi abusiva ou não. Então, não é porque ela destoou no mercado que ela é abusiva. Tem que analisar esses aspectos, porque senão, caso contrário, vamos dizer assim, o significado que está sendo dado é que a taxa de juros que o banco coloca, ela não pode ser revisada. Por causa disso tudo que a gente está falando. E isso revigora em uma escravidão financeira. Ou seja, se a pessoa tomou um empréstimo, seja qual for a finalidade, o tipo de mútuo, ela não pode discutir. E aí o que a gente vem falando em outras gravações do pacto é sobre observando. Ou seja, você tomou, você tem que cumprir. Então, voltando aqui para a pergunta, tem que ser analisado qual foi a fonte de captação. Porque por meio da fonte de captação a gente vai ver qual foi o patamar de rentabilidade. E por meio do patamar de rentabilidade, a gente vai discutir se isso é abusivo ou não. E aí, doutor Queiroz, como na perícia a gente pode estar evidenciando isso? Porque o que a gente vai ver se há uma vantagem desproporcional ou, vamos dizer assim,
excessiva, né? Coloca o consumidor em uma desvantagem exagerada, a uma onerosidade excessiva nesse contrato, tomando como parâmetro esses aspectos financeiros, né, que o senhor colocou, e como a perícia ela pode ser vamos dizer assim, uma ferramenta indispensável, essencial nesse processo e para esse contrato específico, para a gente ver se foi abusivo ou não. Perfeita pergunta, muito boa pergunta. E no direito, você tem que provar a sua pretensão, aquilo que você está buscando. E uma das coisas que é essencial para o servidor, para aquele tomador do dinheiro no consignado, ele precisa de provar se há abusividade. Você não pode afirmar que é abusivo só por uma presunção, um achismo. Você tem que provar. E qual o mecanismo de provar? É naquela sua operação, se é realmente aquela taxa de juro cobrada, ela é abusiva ou exageradamente lucrativa no banco, em contrapartida ao benefício do próprio consumidor. Se ela tem uma desproporcionalidade em relação ao consumidor. Existe um exagero no lucro. Então você tem que mostrar isso. E nós vamos dar exemplo que nós temos no escritório. As ações que nós propomos e que tem um viés de individualizar a cada contrato, cada situação, que ela tem sua particularidade, uma fonte de captação, qual foi o custo que o banco teve. Então, tudo isso é analisado para antes você levar em juízo para que o juiz possa aferir se há ou não abusividade. A dificuldade, Diego, dos juízes concederem o quê? A perícia. Para provar. Nós tivemos agora de ter para destravar uma visão arcaica ou muito fechada do magistrado, de que ele é empírico o conhecimento do que se cobrou. Existe uma taxa média. Tá? Não, você quer adentrar, por mais que o banco nem sequer impugna. Impugnou. Nós alegamos, você tomou o dinheiro aqui a custo zero. E aplicou, ou seja, emprestou ao servidor. A uma taxa de 1,70%, 1,80%. Você teve a margem de lucro aqui de 1.500%, 1.800%. O banco não impugnou isso. E diz que o banco pode cobrar sua taxa livremente. Não impugnou a fonte onde ele... Mas, mesmo assim, o juiz fez o quê? Indeferiu a perícia. Teve que ir no tribunal, o desembargador mais sensível, conceder a perícia. Agora, pasme. Eles nunca viram os quesitos. Agora está se deparando com a quesitação mais técnica, mais precisa, mais demonstrativa do abuso. O perito judicial que foi determinado, ele declinou da condição de perito. Você sabe por quê, Diego? Porque ele era o quê? Que detinha cotas societárias do Banco do Brasil. Ele era acionista do Banco do Brasil. E houve conflito de interesse. Entendi. Tinha ações do Banco do Brasil. Então ele, como tem ações do Banco do Brasil, ele não poderia exercer aquele mistério, aquele ofício que o juiz tinha designado. Não. Aí nomeou-se outro perito. O outro perito disse, eu não estou sem condições para desenvolver essa perícia, por conta de trabalho, por conta estou muito atarefado. Porque precisa o perito, aí contábil e financeiro, ter condições técnicas para isso. Essa não é mais uma perícia de se fazer como antigamente. É a taxa média, né? Vai lá no Banco Central, olha a taxa média. Não, ele vai ter que verificar no contrato, naquela fonte de recursos que está ali, se houve, qual foi o ganho do banco.
se houve ganho desproporcional ou não. Então nós estamos agora desvendando isso. E o juiz tem que entender que a única forma dele decidir é chegar claro para ele, sem a interferência de uma visão do advogado, ou uma parte, ou o advogado outra parte, mas sim uma visão técnica na mão dele para ele decidir. 1000% É justo? é justo? É um lucro justo, razoável? Não É o do razoável? mercado? É o de mercado? É o que o mercado normalmente pratica? É os juros que realmente não é desproporcional? Então, para que ele possa aferir isso, para que ele possa dizer, olha, aqui não houve abuso, olha, doutor, o banco praticou aqui um spread bancário de 2% ao ano. Então, o restante aqui é a operação, o restante aqui é o risco, né? Que aí é muito alto risco, então ele vai aferir isso. Mas precisa. Então, os juízes têm que entender que a maneira que o consumidor pode se defender, que é o tomador do dinheiro, é a perícia. Para, na perícia, ter um técnico, contador, economista, especializado, que possa, sim, levando em conta contrato, as operações, extrato bancário e mais as informações das fontes aonde foram captadas os recursos pelo banco para emprestar ao consumidor, se foi desproporcional ou não. Demonstrar a irregularidade. Sim. Se você conseguiu demonstrar a irregularidade, o juiz vai o quê? Prover o seu recurso. Vai dar provimento, defiro o pedido, certo? Dou provimento ao pedido. Agora, se não, indefiro. Uma pergunta agora. Nas ações que o escritório está colocando, com perícia, né? Que eu sei que você tem essa prática de colocar perícia, né, na maioria das ações. Como está sendo recebido isso pelos magistrados? É aquilo que eu acabei de falar para você ali. Estão tendo resistência. Mesmo vendo. Mesmo vendo. Mesmo o banco não impugnando. Que a fonte de... Estão não todos. Que agora nós chegamos nas liminares, né? Nas liminares para a justiça gratuita. Estamos naquelas condições de ter a justiça gratuita, né? A limitação do limite do consignado, né? Do limite Os 35, da margem do consignável. Então, saímos disso, começamos agora a adentrar o mérito. Nesse entrar o mérito, veja, alguns juízes, certo? Eu não acredito que vão ser a maioria dos juízes. Alguns juízes reticentes e estão tramitando entre eles a ideia de não, isso é vamos intervencionista no banco, não, isso é o custo do Banco Central, não, os advogados têm que entrar com a ação, é contra o Banco Central. Entende? Entendi. E por isso nós temos que ter o quê? Um ajuste, não um ajuste, mas uma compreensão do sindicato dos servidores para o entendimento disso. Porque, entendendo isso, vão fazer barulho, vão fazer política sindical, certo? Para demonstrar que há o abuso. Porque senão, os próprios magistrados estão quase protegendo o banqueiro. Tem magistrado protegendo o banqueiro, lamentavelmente. Porque tem uma visão que arcaica, uma visão míope, um conhecimento que o banqueiro é banqueiro, ele é o maior, é um poder, ninguém pode competir com o banqueiro. Não é isso. Nós não queremos competir com o banqueiro. Estamos defendendo o consumidor, do direito do consumidor, dele não ter que ser cometido sobre ele abuso. Simplesmente abuso. E nós estamos falando de servidor público, do judiciário, servidor do legislativo, servidor dos policiais militares, policiais civis, policiais federais, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do DF, auditores fiscais. Estão falando todos aqueles tomadores que são servidores do Estado. Eles estão sendo escravizados e explorados pelos bancos. Quais bancos? Todos aqueles que estão operando no sistema de crédito consignado,
certo? E operações consignadas em conta corrente da conta que você recebe o salário. Inclusive, a gente denuncia isso nas próprias petições, né? Que o servidor público, como um bem imaterial da União, é um trabalhador do Estado, É um ativo, né? Ativo. da União, e o Banco da União, ou do Estado, BRB do Estado, Banco do Brasil Caixonco da União, ter esse tipo de prática com o próprio servidor público. E aí, complementando o que o doutor acabou de dizer, a questão dessa prática do banco, das taxas de juros imensas, exorbitantes, falta até o adjetivo para definir, pode, inclusive, de aspectos que a gente está falando financeiros e jurídicos, porque vai numa esfera da questão social da pessoa, psicológica. Tem pessoas, já ouvi aqui em mesas de reunião, que a pessoa tentou tirar a própria vida, né, cogitou isso. Esses dias eu escutei de uma psicóloga que o banco ele cria estratégias para fomentar, agora me fugiu o termo, mas é um termo da psicologia que fomenta a pessoa a querer adquirir. É uma compulsividade, é isso que eu queria dizer, uma compulsividade. Então, eu quero pegar outro gancho que foi dito aqui, que o judiciário ele tem que ser um regulador, porque senão, como o doutor colocou, é muito grave isso, o banqueiro ele ser protegido dentro do judiciário, ou seja, a pessoa quer discutir, que detalhe, são poucos que fazem isso, mas se entrar o judiciário pela jurisprudência vai me defender. E a gente vê uma chancela de uma escravidão financeira. E envolve um problema de alta magnitude no país. E isso tem que mudar. E aí, sublinhando o que o doutor acabou de dizer, os sindicatos também têm que se posicionar sobre isso. Porque uma união da categoria vai fazer a diferença. E precisa disso. E nós temos um problema, viu, Diogo? Que é a concentração dos bancos, poucos bancos, certo? Comandando o mercado bancário de instituições financeiras do país. Isso é um dificultador. Por mais que queiram estimular a redução dos juros ou a ampliação de empréstimos, porque as fintechs foram criadas para justamente competir, mas não é só competir. É que os bancos, para abrir uma agência bancária, tem um custo. Então, sempre tem que ampliar mais agências bancárias, aumenta-se o custo. E se você vai aumentar seu custo fixo, certo? Com funcionários e tudo mais, você precisa de ter ganho, receitas para isso. E se você vai emprestar com spread limitado, um spread reduzido, você tem que fazer muitas operações. Então você tem que aumentar as operações. Você tem que pulverizar. Eu tenho que pulverizar. Para pulverizar, eu tenho que desenvolver isso. Então as fintechs são o quê? Bancos virtuais. São virtual. Então o que você vai fazer virtualmente? Você entra no seu celular, faz a sua conta aqui, toma seu empréstimo por aqui. Então você pode fazer quantas? Depende da sua plataforma. Se sua plataforma pega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você empresta ali. Vai emprestar o quê? Com um ticket médio de R$ 2.500, R$ 3.500. Um ticket médio de R$ 2.500, R$ 3.500, R$ 10.000 para um banco grande como o Bradesco, Banco do Brasil e tudo mais, é um ticket médio pequeno demais. Então ele prefere manter a margem de lucro dele desse tamanho do que pulverizar. E porque se ele começa a emprestar para milhares, milhões de pessoas a uma taxa, a um spread bem menor do que ele pratica, ele vai ter que fazer nas agências também. Então ele prefere o quê? Não fazer isso. E as fintechs vieram para isso. E os bancos virtuais vieram para isso, para ter um custo menor e uma abrangência maior. Ou seja, consegue pegar pessoas até no exterior. Então você está lá, você faz essas operações, não é verdade? E por que isso não acontece no Brasil? Por que não aconteceu isso com envergadura
bem forte. É o que eu te faço a pergunta, doutor. Por que os juros no Brasil ele Não é cai. tão elevado e ruim? E Por quê? exatamente, é por causa do oligopólio. Ele comanda. A exemplo, você tem o presidente da Febraban, que era o procurador-geral do Banco Central. Então você vê que o sistema não é brincadeira. O sistema não brinca. Porque os caras foram lá pegar uma pessoa que não é do mercado, não é do mercado financeiro, não é do mercado, né? Pegou justamente aquele que canetava os bancos, que é o procurador-geral do Banco Central. Então, é o presidente da Federação dos Banqueiros. Então, você vai esperar o quê disso? Então, esse oligopólio que tem que se quebrar. Verdadeiramente, as fintechs vieram e os bancos virtuais para justamente quebrar o custo de uma agência bancária com seus funcionários em cada locais, para que se possa fazer com as operações com custo menor e diluir, ou seja, pulverizar esse crédito. Mas a burocracia impõe isso, a burocracia faz a questão de ter burocracia para manter as taxas altas, porque o lucro é maior. A exemplo, nos Estados Unidos, o JP Morgan teve no ano passado quase 200 bilhões de dólares de lucro. Nossa. De lucro. E a margem dele líquida, foi de 12% sobre o patrimônio líquido. 12%. Do Itaú foi 23%, do Banco do Brasil 26%. Que foram 40 milhões, 30 e poucos, 40 milhões do lucro deles, de reais. E tiveram a margem de lucro do dobro do JP Morgan, do Citigroup, que são bancos de 200, 300 anos. Por que isso? Por que os outros bancos eles têm um faturamento altíssimo, mas a margem que eles pulverizam, eles dão crédito, ele fomenta o país, os Estados Unidos. Isso que a economia anda. Fomenta o crédito, né? É de 20 anos, é 30 anos, com taxa de juros 4% ao ano, 3,5% ao ano, 6% ao ano. E aqui nós praticamos o quê? Essas taxas altíssimas que faz a população e o servidor público empobrecer. E você se torna uma pessoa empobrecida, sem condições de lutar e mais, doente, escravizado. É uma escravização que se fazem do servidor público e do empresário no Brasil. E mais escravizado ainda está, sabe quem? O próprio Estado brasileiro. Porque ele fica se refém dos banqueiros, de um pouco oligopólio e o próprio Estado, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não quer enxergar isso, tem dificuldade. Por isso nós conclamamos aqueles que têm esse tipo de problema de buscar o Judiciário, porque o Judiciário também não pode tomar posição se ele não é provocado. Entendi. Então, só uma provocação? Não funciona. 2 provocações? Não. Milhares de provocação. Porque o judiciário vai falar o seguinte: você falou que tem 60% dos servidores, 70% dos servidores de certa categoria que estão endividados. Me mostra isso. Me mostra isso. O próprio presidente do sindicato, a minha categoria tem 5 mil servidores que estão endividados. Me mostra isso. Como que você vai mostrar? Peticione. Vem reivindicar perante o judiciário. Traz ao judiciário isso. Porque se não levar, Nada muda. nada muda. Aproveitando já esse gancho, eu vou para minhas duas últimas perguntas. Aí eu pergunto para você: qual banco é o pior para o servidor público? E quais são os juros piores para o servidor público? Que mais sofrem, né, com isso também. Que Né? pergunta que você me faz, hein? Que pergunta que você me faz. Será que eu vou poder sair daqui depois? Tem que usar um colete na prova de bala. Vou usar o colete. Agora eu vou dizer para você o seguinte: eu vou eleger, não um, eu vou eleger 3. Por que eles 3 dos piores? Por 2 fundamentos. Que são bancos públicos. 2, porque ele está expropriando o patrimônio e a vida
de seus próprios servidores. Não só o servidor público, como o servidor que serve essas instituições. Bradesco, desculpa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BRB. Essas três instituições que eu julgo elas as piores, por esse motivo. Porque as práticas de juros os privados são o mesmo, mas por razões óbvias, porque os servidores são ativos, como o doutor Ian falou, ativos do Estado. São servidores que são vulneráveis, ele tem um contra-cheque deles ali, só recebe ali. E os bancos, esses bancos públicos, explorando seus próprios servidores, seus próprios ativos intelectuais, ativos imateriais, que é o servidor público, que não tem por onde fugir. E não é só isso, além dos servidores, os próprios servidores deles, funcionários deles, eles também praticam os mesmos atos. Por esse motivo, eu considero esses três bancos, certo, na mesma linha dos piores bancos com essas práticas. Entendi. Então, ó, já viu aí o tamanho do problema, né? E a maior taxa. Maior taxa. Qual que é o maior, assim, realmente, que esses bancos praticam, né, para o servidor público, que acho que é o mais oneroso para eles? Além da taxa do consignado, que já é abusiva, antes, aonde eles têm a captação, nós temos as taxas de juros do cheque especial de quase 8%. 8% ao mês. Os juros do parcelamento do cartão de crédito, 16%, de 14%. Isso que é dramático. É agiotagem pura. Não, a agiotagem, o agiota está melhor que os banqueiros. É, né? Melhor que os banqueiros, estão cobrando menos que o banqueiro. Tem factory e agiotas que cobram 2%, enquanto o banco está cobrando 3,5%, está cobrando 2%. O banco passou hoje a ser um câncer econômico da sociedade brasileira. Câncer. Está adoecendo, não só, agora está adoecendo o servidor público, mas já vem adoecida na UTI as empresas brasileiras que produzem. São reféns do financiamento das instituições financeiras. E por isso elas não conseguem suplantar as empresas americanas, chinesas e tantas outras no mundo. Certo? Tem que ser uma JBS, umas outras, que conseguem muito dinheiro do BNDES, porque as pequenas e médias não conseguem, e aí não conseguem desenvolver. As que conseguem ter o recurso, exemplo, hein? As que conseguem dinheiro, BNDES, Sudam, BNB e outras, né? Há juros que têm condição de competir, crescem e crescem muito. As que não conseguem vão para o falecimento ou ficam penando o resto da vida. É uma pena, é triste demais. Mas, aproveitando aqui para a gente não perder isso, para o servidor que está com problema, para o empresário que está com problema e precisa de ajuda. Porque hoje a gente falou sobre muitos assuntos, sobre muitas possibilidades realmente de questionar isso, né, judicialmente. E aí eu gostaria que o doutor passasse, né, ali como que a pessoa faz para entrar em contato. E eu pergunto sempre isso no nosso podcast, porque assim, é uma coisa muito importante do procedimento, que é simples hoje, né, de entrar realmente com uma ação para poder mudar essa situação o mais breve possível para o servidor público, para o empresário, para quem está sofrendo com isso realmente. Como é que faz, doutor, para entrar em contato e poder mudar esse problema? Gente, a Queiroz Advogados Associados, nós estamos no mercado desde 97. Estamos estabelecidos desde 1997. Queiroz Advogados. Nosso e-mail é atendimento@queirosadvogados.com.br. Queiroz Advogados, tudo junto. O telefone é o 61-3321-2535. E entenda, você que está hoje tendo problemas com o banco, ou mesmo adimplente com o banco, e querem ver a situação, se estão sendo lesados ou não, o escritório, ele faz primeiro a verificação se você realmente está sendo lesado, se você tem condições claras de provar em juízo perante ao juiz
perante ao tribunal que você está sendo lesado pelo banco. O banco está sendo abusivo. Porque se não estiver, nós não temos interesse nenhum. Porque nós somos parceiros das ações também. Sim. Certo? Porque, primeira coisa, não entrar com ação temerária. Entrar com ações sobre o ponto que realmente deve ser questionado. Por quê? O banqueiro precisa do empresário, precisa de emprestar dinheiro. E o empresário precisa do banqueiro para também fomentar ou empreender nos seus negócios. Mas um tem que ser para com o outro, um tem que pagar, tomou, tem que pagar, o outro tem que emprestar, mas sem ser abusivo, sem abusar as condições dos nossos empresários e dos nossos servidores públicos. É isso. Então vamos lá, eu só queria que vocês já deixassem as considerações finais desse podcast. Falamos sobre juros. Não abordamos tudo, não se preocupe, porque tem muito assunto ainda para falar. Mas você que está assistindo esse episódio, coloca aqui, ó, escreve para nós o que você achou. Qual o juro que foi mais abusivo, que você assim saltou os olhos e que você falou, meu Deus, por que eu fiz isso, né? E me diz também aqui embaixo, né, se você realmente tem interesse de fazer, né, uma análise do seu contrato para que possa realmente mudar esse cenário, seja na sua empresa, seja nos seus contratos, né, para que você possa realmente já mudar a sua vida. Escreve aqui nos comentários que a gente vai estar lendo tudo. E se você precisar de ajuda, basta entrar em contato com a equipe aí do escritório, que com certeza eles vão te ajudar. Doutor Ian, antes de passar para o doutor Queiroz, as considerações finais, meu caro. Uma mensagem para o pessoal que está aí, né, que tem essa possibilidade realmente de não sofrer tanto, né, com tudo que a gente demonstrou aqui, que realmente é um lucro exorbitante que eles têm em cima de cada contrato. O lucro é muito, muito grande. E nós pagamos por tudo isso, né? E a uma custa muito alta. Pois é. Eu acredito que o principal entendimento e aprendizado do debate e discussão de hoje é que tenha sido absorvido de maneira muito didática a questão de como compõe uma taxa de juros. No caso do Dr. Queiroz veio do mercado financeiro, o escritório tem essa especialidade já há muitos anos, e é muito importante compreender que, evidentemente, o banco tem um custo operacional, tem o IOF, mas como a gente colocou aqui também, isso é transferido para o consumidor. Então, o principal parâmetro para se entender se a taxa de juros ela foi abusiva ou não, a gente tem que analisar qual foi o custo de captação do dinheiro do banco. E como foi dito aqui também, para cada multo é uma modalidade de empréstimo. Para cada multa existe uma fonte de captação. Então, por meio dessa fonte de captação, a gente consegue evidenciar um patamar de rentabilidade. E aí agora a gente fala um pouco da legislação do Código do Consumidor, artigo 6º, inciso 5º, ele fala que quando há uma vantagem desproporcional, uma onerosidade excessiva, é cabível você revisar essas taxas de juros. No caso, vamos dizer assim, uma prerrogativa contratual, que está previsto no contrato, cabe a revisão. Então, é muito importante também consignar aqui que não se discute limitar ou reduzir os juros do banco e o seu patamar de lucro, mas observar dentro desse contrato quais nuances foram realizadas. E, naturalmente, se houve uma vantagem exagerada, uma onerosidade excessiva, colocou o consumidor, você consumidor, empresário, servidor público, em vantagem desproporcional, cabe essa revisão. Então, acredito que tenha sido didático, vamos para mais o assunto, mas eu acredito que essa é a consideração final, entender que como se forma uma taxa de juros e como essa taxa de juros, se ela for considerada abusiva, e no caso como a gente colocou na perícia contábil, a gente pode discutir isso por meio de uma ação judicial. E como o Dr. Queiroz colocou, nós somos os juízes da causa. Também não ingressamos com ações temerárias, porque senão a gente estaria abarrotando o judiciário com coisas irrelevantes. Muito pelo contrário. O que está sendo discutido aqui é uma questão que ela foge dessa área jurídica e inclusive econômica, que é uma questão de saúde mental das pessoas. Porque tem gente que pensa em se suicidar por conta disso. Tem pessoas que
perde a família por causa disso, porque endividou a mulher, ou o tio, enfim, ou a mãe, e não existe uma razoabilidade do banco de querer negociar. E também aqui, o que a gente colocou em outras gravações também, não se trata também que o consumidor, o banco tem culpa 100% total. Existe uma corresponsabilidade, mas tem que ser analisada também a vulnerabilidade do consumidor diante do banco. Então, é uma balança, existe preço contra preço, mas ela é desproporcional em favor do consumidor. Então, estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, entre em contato com a equipe que vamos responder com muito prazer. É isso. Massa. Doutor Queiroz. Bom, primeiramente, agradecer mais essa oportunidade e dizer que algumas questões dos juros, conversar sobre os juros, é muito importante para esclarecimento, né? A todos que possam ter acesso a esse trabalho, esse podcast, e dizer ao devedor, né? Ao servidor público, não tenha medo. Não tenha medo e não tenha receio. Tiver de nos procurar, nos procure, que nós vamos analisar o seu caso com muita atenção. Você, o empresário, também é a mesma coisa. Vamos analisar. Se realmente tiver condições de que se buscar na justiça, nós iremos dizer que estaremos ao lado para buscar com toda a força e vontade e conhecimento. O judiciário está aberto para receber e ser discutido lá de forma do amplo contraditório, ampla defesa e buscar a melhor entendimento sobre o que é indevido e o que é devido. Nós antes, como o doutor Ian disse, nós antes fazemos a análise, julgamos os seus fatos, os seus lançamentos, os seus contratos antes de propor ação. Salvamos por população daquilo que realmente está claro e evidente e inequívoco, o abuso por parte do banco. Muito bom. E tá dando certo, né? Com certeza. Tem muitas ações aí. E as ações, principalmente as ações, fora aquele contexto que eu estou dizendo que alguns juízes tentam impedir, mas o tribunal está nos recebendo, está devolvendo a esses juízes para que eles possam julgar. E isso que é importante. Os juízes e muitos juízes totalmente, como diz, totalmente inclinados, Sim, a aceitar as teses, mesmo aquelas teses que o STJ veio fazer repetitivos, certo? E fazerem que a forma com que o banco está fazendo com os servidores, ela está da forma desumana. Então nós estamos diante de um princípio da dignidade humana. E eu vou dizer para você, Diego, isso grande parte dos juízes estão acolhendo esse princípio da dignidade humana que está sendo ferido e atacado pelos bancos. E esse momento, grande parte do Poder Judiciário está acolhendo as teses que estão sendo levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. muito bom, muito bom. E é isso. Então você que está aí na dúvida se vai ou não vai, se vale a pena ou não, entre em contato conosco que você vai ver só que sim, é possível e sim, faz toda a diferença. Porque quanto mais ações a gente adentrar na justiça, mais o olhar vai ser debruçado em cima disso, mais a questão vai ser debatida e com certeza a gente vai criar um movimento muito forte que vai trazer uma mudança, porque é isso que realmente a gente quer, né? A gente quer crescer, a gente quer ter condições de dar uma condição melhor para nossa família e viver em paz, né? Que é o mais importante. Senhores, eu deixo aqui minha gratidão por mais um episódio, muita informação útil aqui para o nosso servidor público, para quem realmente está passando por alguma dificuldade financeira. E você que está assistindo, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, tá? Porque o seu comentário é muito importante e não esquece de compartilhar. Esse foi mais um episódio do Justiça Certa e nos vemos em breve. Um grande abraço e até logo.